Bom dia, meus irmãos, amados, queridos irmãos, bom dia. Bom dia, igual a mensagem que eu mando todo dia de manhã, para todo mundo que eu conheço, é bom dia com Jesus Cristo. Né? Por quê? Eu acho que vai ter sempre um excelente dia, se for com Jesus, né? Então é um bom dia com Jesus Cristo. É muito bom mesmo, poder estar aqui hoje, né? Mais uma vez falando do nosso Senhor, falando da palavra do Senhor Jesus, né? E hoje, aqui na escola, nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito, mas muito mesmo, porque, além de interessante, ele faz bem para nós, faz muito bem para nós. E é sobre Mateus 5:1, né? Que é o sermão da montanha, né? Onde Jesus fala ali das bem-aventuranças. Não sei se os irmãos sabem, mas bem-aventurança, ela significa feliz, duplamente feliz. Então as pessoas que são bem-aventuradas, elas são duplamente felizes, né? Agora, para ser duplamente feliz, para ser bem-aventurado, né, tem algumas coisas, né, que Jesus fala, que Ele nos ensina, né, para a gente poder ser feliz, para a gente poder ser bem-aventurado. Então, se os irmãos quiserem abrir a Bíblia para acompanhar, né, Mateus 5:1, né, e eu vou começar a ler aqui, para os irmãos acompanharem. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando, se aproximaram dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo, né, bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados, felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que choram, porque serão consolados. E felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes, né, os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, meus irmãos, as bem-aventuranças, elas são maravilhosas, né? Elas são
as pessoas serão felizes com se seguirem essas palavras de Jesus. Então vamos aqui começar, vamos ler um pouquinho algumas coisas e vamos falar sobre cada uma dessas bem-aventuranças. Tá ok? As bem-aventuranças são parte fundamental do cristianismo. Nela, o Senhor Jesus revela o que espera de cada um de seus discípulos e com eles serão bem-aventurados, né, se praticarem. As bem-aventuranças, vamos ver que todas elas são relacionadas ao caráter do homem interior, né, ao caráter. Então vamos começar aqui com a primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurado os pobres de espírito. Aí você vai perguntar assim, mas pobre de espírito será feliz? Claro. O que é o pobre de espírito? Refere-se ao estado abençoado daqueles que, por seu relacionamento com Cristo e a sua palavra, receberam de Deus o amor, cuidado, a salvação e a sua presença. Há certas condições necessárias para receber mais bênçãos do reino de Deus. Para recebê-las, devemos viver segundo os padrões revelados por Deus nas Escrituras. E ser pobre de espírito, o que significa reconhecermos que não temos qualquer suficiência espiritual, né? Que dependemos da vida espiritual, do poder e graça divinos para podermos herdar o reino de Deus. Então, a gente reconhecendo que nós somos pobres de espírito, que a gente pode achar que é alguma coisa, né? A gente pode achar que sabe alguma coisa, mas na verdade o bem-aventurado é aquele que reconhece que ele não tem essa capacidade. Eu acho que o ser humano nenhum tem. Por isso nós precisamos que Deus, não é, coloque em nós, né, esse entendimento, esse conhecimento, e coloque no nosso coração que nós somos dependentes dele, que nós precisamos dele, porque sozinho nós não temos condição, não temos capacidade de fazer, né? Então, nós temos que ser humilde e tirar o orgulho. Tirar o orgulho, porque o orgulhoso, ele já acha que sabe tudo, né? E como que Deus vai trabalhar na vida de uma pessoa que acha que já sabe? A gente só pode aprender quando você reconhece que você não sabe nada. Fala, Senhor, eu sei que eu não sei nada. Eu não sou nada. Eu só sou alguma coisa e aprendo alguma coisa se for através do Senhor Jesus, né? Então, só as pessoas humildes que elas são capazes de ouvir, crer e submeter-se aos ensinamentos de Jesus. Tá certo? Não é uma pobreza literal, né? Embora Jesus estivesse ensinando, o objetivo é estritamente espiritual. Não é uma pobreza de dinheiro, de não ter isso ou de não ter aquilo. É uma pobreza espiritual, que também nós não temos, né? Uma pobreza espiritual. Então, é uma atitude do coração. Tá certo? Uma atitude do coração. Algo como, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Está em Tiago 4,7. O Senhor Jesus jamais se utilizou da ostentação. Suas atitudes nunca foram confundidas com a soberba. Ao contrário, sendo o rei dos reis,
Senhor dos Senhores, ele nasceu uma manjedoura, foi criado por uma família humilde e levou aos pés de seus discípulos, entre outras coisas. Tá certo? Então, os bem-aventurados de espírito, os pobres de espírito, são aqueles que reconhecem, primeiro que não conhecem a Deus, né? Porque quando nós conhecemos a Deus, a nossa vida muda, o nosso caráter muda, nossos pensamentos, nossos valores, tudo isso muda. Né? Por quê? Porque a humildade, o coração quebrantado, né? Deus se agrada. Então nós temos sempre que ter o coração quebrantado, não é, para poder permitir que Deus possa trabalhar no nosso coração. A segunda bem-aventurança: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados, né? Chorar é contristar-se profundamente por causa das nossas próprias fraquezas. Quando nos medimos com o padrão divino de justiça, é também sentirmos pesar por aquilo que entristece a Deus, né? Então, quando a gente sente arrependimento, né, das coisas que a gente faz, né? Porque quando a gente não reconhece, a gente entristece a Deus. Então, os nossos sentimentos em sintonia com os sentimentos de Deus. Então, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados, né? É uma tristeza voltada para o pecado. Tá certo, gente? Uma tristeza voltada para o pecado. Quando a gente pega, se você reconhece que você pecou, que você é um pecador, e se arrepende, né? Então, aí, quando a gente chora diante de Deus, chora na presença de Deus, reconhecendo o nosso pecado, aí sim, nós seremos bem-aventurados, seremos felizes, né? Apenas as pessoas humildes podem lamentar pelo seu próprio pecado e pelo pecado alheio. Lá em Tiago 4, 8 a 10, fala sobre isso, né? Se os irmãos quiserem ler. Então, só as pessoas humildes podem lamentar o seu próprio pecado e pelo pecado alheio. Então, meus irmãos, nós temos que ter um coração humilde, um coração que reconhece que nós somos pecadores e que precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus, porque sem Jesus nós não vamos ser bem-aventurados, nós não vamos ser felizes. Então precisamos reconhecer, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele conhece o nosso coração. Então não adianta a gente falar da boca para fora que se arrependeu, né? Não adianta, porque Jesus conhece o nosso coração, o profundo do nosso coração. Ele esquadrinha o nosso coração, né? Então Ele conhece tudo que está dentro do nosso coração. Só Ele conhece mais do que a gente mesmo, né? Então Ele esquadrinha tudo, Ele vê lá no profundo. Então Ele sabe realmente se você se arrependeu dos pecados, né, que a gente comete diariamente. Por isso nós temos que pedir perdão diariamente a Deus, porque todos os dias nós pecamos, todas as horas nós estamos pecando, sabe? Às vezes com a palavra, com um olhar, com coisas que não agradam, né? Que não agradam a Deus. Então, precisamos ser humildes, reconhecer essa nossa condição, né?
para poder sermos bem-aventurados, sermos felizes. A outra bem-aventurança é: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Essa bem-aventurança refere-se àqueles que são agredidos pelo mal, mas não deixam dominar pela amargura. Ao contrário, usam a mansidão, a paciência para suportar a pressão e serem aprovados por Deus. Interessante, né? Então, o mal que é usado nela, ou para ela, ou com ela, né? Ela responde que com mansidão, né? Com paciência, né? Para poder Deus poder trabalhar no coração. Então, isso é ser manso. Não é a gente ser ofendido e sair ofendendo, alguém xingar e a gente sair xingando, alguém bater e a gente sair batendo, né? Então, a mansidão é isso. Então, nós temos que ser mansos, né? E essa promessa é muito parecida com o que está escrito nos Salmos, né? Salmos 37, 10 e 11. Apenas os mansos são capazes de discernir que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, meu irmão, a luta do homem não é contra o sangue, contra a carne. A minha luta não é contra o meu irmão, não é contra meu pai, não é contra minha mãe, não é contra meu filho, contra um colega, um amigo, porque a nossa luta é contra Satanás. Ele é que nós temos que lutar. Nós temos que lutar contra ele, porque todo mal, a maioria, é causada por ele, né? As maldades que existem no mundo é causada por ele, porque ele coloca no coração das pessoas essa maldade, né? Eu ouvi falar, uma pessoa falando uma vez, foi um pastor, vou lembrar o nome dele aqui, que ele falou assim: nossa, gente, o ser humano, ele é tão mau, tão ruim, que ele faz coisas que o Satanás até pega uma canetinha lá e escreve. Opa, esse aqui eu não sabia, não, eu vou anotar aqui para mim fazer depois. Entendeu? Então, assim, e realmente, sabe, a gente vê pessoas fazendo coisas que realmente são terríveis. E nem tudo é obra de Satanás. Nem tudo é obra de Satanás, né? Ele dá uma ajudinha, mas o próprio ser humano mesmo, o próprio homem, é que ele quer aquilo que é do outro, ele quer a esposa do outro, ele quer o dinheiro do outro, ele quer a casa do outro, quer o carro do outro, sabe? Movido de inveja. Então, isso é uma maldade terrível no coração do homem, né? Então, nós precisamos ser mansos e não deixar que essas coisas mudem a nossa personalidade, mudem o nosso jeito de ser, só porque o cara foi assim com você, você vai ser assim com ele. Pelo contrário, Jesus, né, ele fala para a gente, se levar um tapa na cara, você oferecer a outra face. É fácil? Não. Não é fácil. Muito difícil. Mas é o certo, é o correto, né? É uma atitude de mansidão, uma atitude que agrada profundamente a Deus, agrada a Jesus. Né, gente? E por que eu estou falando agrada? Porque Jesus, nós nunca podemos esquecer quem foi Jesus, o que Ele fez por nós. Ele deu a vida dele por nós. Ele deu a vida dele por nós. Ele morreu naquela cruz por nós. E nós precisamos entender isso, sabe? Para saber o tamanho do amor que Ele tem por nós. Um amor que nós não conseguimos medir, né? O amor que Jesus tem por nós, né? O amor de Deus por nós, que deu Jesus pela nossa vida. Por isso que nós temos que agradecer todos os dias. Obrigado, meu Deus, por Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por Jesus Cristo. Ter gratidão, né?
a Jesus, pelo que Ele fez e pelo que Ele faz e pelo que Ele vai fazer ainda nas nossas vidas. Mais uma bem-aventurança. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Né? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede eram dois elementos comuns nos ouvintes de Jesus, né? Além da região, calor, aridez intensa, havia o tempo que Jesus passava ministrando a eles. Mas muitos deles não tinham realmente o que comer por causa da pobreza. A fome é tão forte que, dependendo da intensidade, ela se transforma em dor, além de outras consequências. A desnutrição causada pela fome, falta de nutrientes, calorias, né, e etc. Além disso, vários distúrbios e doenças causadas pela ausência de vitaminas A e D, etc. Então, por isso que Jesus, quando tinha multidão, Jesus estava pregando lá no monte, e tinha aquela multidão, né? Ele pediu aos discípulos que dessem de comer para aquele povo, né? Porque o povo estava com fome, né? Então Jesus, sabendo disso, ele fez a multiplicação dos pães, dos peixinhos, né? Porque ele sabia também que ele matava a fome espiritual das pessoas, mas tinha que matar a fome física também, né? Que as pessoas precisavam de se alimentar, porque às vezes é muito difícil uma pessoa que está com fome, ela escutar, né? A palavra de Deus ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque a fome é muito grande, a fome incomoda, a fome às vezes até dói, né? Então nós precisamos de nos alimentarmos, porque também não adianta nada a gente chegar perto de uma pessoa que está com fome, que está suja, que está com sede, e só falar de Jesus. E aí? Nós precisamos encher o espírito, né? Alimentar com o espírito e alimentar com a comida. Temos que dar comida, né? Para aquela pessoa saber que a mesma pessoa que está falando de Jesus está alimentando ela, para ela poder, ela vai entender, né, a bondade, vai entender que Jesus realmente quer que ela seja uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada, né? A pessoa tem que querer também. Não adianta nada você falar para uma pessoa que não quer ouvir, uma pessoa que não quer escutar, uma pessoa que não quer obedecer a palavra de Deus, prefere continuar no mundo, então fica mais difícil. Mas mesmo assim, nós temos que falar, né? Mesmo assim, nós temos que falar. Então, todas essas carências sentidas pelo organismo afetam o corpo humano integralmente, contribuindo para diminuir o sistema imunológico responsável pelo combate a várias doenças do organismo. A fome leva indivíduos a fazer coisas que jamais imaginaram, devido à sua força e importância. A fome de alimento, né, leva o indivíduo realmente a fazer essas coisas, às vezes até roubar para comer, né? Mas a fome espiritual também, porque às vezes a pessoa ela sente a falta de Deus, ela sente a falta de ter uma vida com Deus, ela sente falta de alguma coisa que alimente a alma dela, que alimente o espírito dela, sabe? Por que eu estou falando isso? Eu falo isso por experiência própria, porque antes de eu conhecer Jesus, antes de eu me converter, eu buscava Deus, só que eu buscava nos lugares errados, eu buscava com as pessoas erradas, né? Então eu buscava em outras religiões, outras coisas, que eu achava que Deus estava ali, né? Eu já fui espírita, né?
Teve uma época da minha vida que eu fui espírita. Antes, eu fazia yoga. Tinha até na época tinha uma seita que chamava Menino de Deus. Eu fui lá ser menino de Deus, né? Hare Krishna, não sei se vocês chegaram a conhecer o Hare Krishna, que andava com um sininho, blim, 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 Hare Krishna, aquelas coisas todas. Então, mas eu fazia aquilo porque eu estava buscando Deus, só que eu não sabia que Deus não estava ali. Mas eu tinha que procurar de alguma forma, né? Então, quando eu cheguei no Espiritismo, que eu vi lá a primeira reunião que eu assisti, eu pensei comigo, nossa, é isso aqui que eu quero para a minha vida. É isso aqui, porque da forma como é falado, como é explicado, ali é a maravilha. Então, todos os seus problemas ali estão resolvidos a partir daquele momento que você acha que aquilo ali é a solução para a sua vida. Mas é tudo engano. É tudo engano. Então, aquelas maravilhas que eles fazem, que eles falam, né, de voltar, reencarnar, porque eu pensei, se eu não sou boa coisa aqui, se eu morrer, não tem problema, porque quando eu voltar da outra vez, eu vou voltar um pouquinho melhor do que eu sou hoje. E essa é a evolução que eles pregam. Você vai evoluindo, evoluindo. A cada morte sua, você vai evoluindo. Como eles dizem que Jesus é um ser altamente evoluído, que ele foi evoluindo, 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 até chegar ao que ele é hoje. Mentira, né? Que o que a gente vive aqui, a gente só vem aqui uma vez. Então, se você é iludido com essa máxima que eles falam, que você vai voltar para evoluir mais, aí você está perdido. Porque você nunca vai evoluir mais em outra encarnação. Você nunca mais vai reencarnar, né? A Bíblia fala que nós temos uma vida, e depois vem a morte física e talvez a morte espiritual. Mas, em uma dessas reuniões, um dirigente lá que estava, né, palestrando lá, ele falou assim, olha, aqui no Espiritismo eu encontrei tudo que eu precisava, mas se eu achar alguma coisa melhor, eu mudo para ela. Aí eu falei, bom, eu também falei assim, eu pensei comigo, eu também acho que eu também, né? Eu mudo também. Só que, infelizmente, eu acho que ele não teve tempo de achar uma coisa melhor, porque ele já era uma pessoa muito idosa, e isso já tem bastante tempo, e ele talvez já tenha morrido. Mas eu, graças a Deus, sabe, graças a Deus, eu encontrei uma coisa melhor do que isso, né, que foi Jesus, que é uma vida em abundância, e vamos ter uma vida eterna com Jesus. Nós não precisamos voltar aqui para evoluir, né? Tudo que nós temos que aprender está na palavra de Deus, tudo que nós precisamos aprender está na palavra de Deus. Então, quando a gente partir, nós vamos estar eternamente com Jesus. Não vai precisar de voltar, evoluir, né? Então, Deus é bom demais. Eu me lembro que uma vez, eu estava dentro de uma fábrica, eu tinha uma fábrica, e essa época eu estava muito angustiado, porque eu sabia que estava faltando alguma coisa dentro de mim, e eu não conseguia achar o que era, sabe? Eu não conseguia encontrar nos lugares que eu ia o que estava faltando dentro de mim, um vazio que tem dentro de mim. E eu me lembro muito bem, uma noite, que eu estava, o pessoal já tinha ido embora lá da fábrica, e eu olhei para cima e falei assim, Deus, não conhecia Deus, mas eu falei, Senhor Deus, será que a minha vida vai ser só isso? Será que é só isso aqui? Amanhã eu vou acordar, vou fazer as mesmas coisas e não vai mudar nada na minha vida, nada vai ser diferente, sabe? E isso me entristecia muito, porque eu buscava uma coisa que eu não sabia onde encontrar. E estava do meu lado, estava dentro de mim. Mas eu falei, Deus, me ajuda,
porque eu preciso que a minha vida mude. Minha vida não tem sentido. Eu tinha tudo que eu precisava, eu tinha carro, tinha dinheiro, bebia muito, porque eu tinha dinheiro para comprar bebida, eu gostava de beber, né? Mas não era isso que preenchia meu coração, sabe? Essa angústia foi aumentando cada vez na minha vida, até que um dia eu tive a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Eu tive a oportunidade, foi aquilo que eu lembrei, falei assim, nossa, aquele senhor lá falou que quando eu achar uma coisa melhor, eu vou para ela. Eu falei, eu achei muito melhor. Além de muito melhor, é a única que salva, é a única que te dá vida, é a única que te leva para estar com Jesus Cristo. Então, graças a Deus por isso, que Deus é muito bom, foi muito bom comigo, sempre foi muito bom comigo, porque Ele sempre guardou a minha vida, né? Então, hoje eu sou feliz por isso, porque eu conheci a verdade, e a verdade me libertou, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e liberta qualquer um que está preso, qualquer um que está amarrado, sabe, que está preso ali nas garras, nas correntes, está preso no inferno, que é o que Satanás quer para todo mundo. Se ele pudesse, ele acabava com a humanidade, sabe? Mas a gente conhece a verdade e a verdade nos liberta. Por isso somos livres, né? Porque Jesus nos libertou, né? Então, meus irmãos, vamos voltar aqui para as bem-aventuranças. Bem-aventurado os misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha que coisa tremenda. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles terão misericórdia. Como que a gente vai querer misericórdia se você não é misericordioso? Como? Não tem jeito. Você vai dar uma coisa que você não tem, não é? Uma coisa que você não tem. Se você não tem misericórdia, como é que você vai dar misericórdia para os outros? Então, felizes são aqueles que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia é uma bem-aventurança que não pode faltar na vida do cristão, de forma nenhuma. É impossível agradar a Deus se você não for misericordioso, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu pequei, porque eu fiz isso. Tem misericórdia, Senhor. E o que a gente espera? Que Deus tenha misericórdia. E Ele tem. Mas é preciso que você também seja misericordioso, porque senão não tem jeito, né? É a mesma coisa da oração do Pai Nosso. Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se você não perdoar, Deus também não pode perdoar, né? Você está sendo meio, né, estranho aí, pedindo uma coisa se você não dá essa coisa. Então você não pode fazer isso, né? O Senhor isso porque cada um de nós foi alcançado e é alvo da profunda misericórdia de Deus. Exatamente, porque Deus teve misericórdia de nós e permitiu que a gente conhecesse a Ele, né? Porque a gente, mesmo sabendo que Deus existe, não conhecendo, mas sabendo que Ele existe, né? Às vezes a gente não se interessa por Ele, não quer saber dEle, mas Ele, ainda assim, Ele é misericordioso, né? Ele é alvo da profunda misericórdia. Nós somos alvo da profunda misericórdia de Deus. O Senhor oferece misericórdia de forma graciosa. Não há mérito nenhum naqueles que recebem. É porque Deus é bom. Ele dá de graça. Não porque merecemos. Porque a gente, na verdade, não merece nada, né? Mas mesmo assim, Ele nos dá essa misericórdia. Sendo assim, Ele deseja que os seus filhos o imitem, tá certo?
Na parábola, não sei se os irmãos conhecem, depois os irmãos podem ler, que é Mateus 18, 23 e 27. É a parábola do credor incompassivo. O Senhor Jesus dá o exemplo. Isso é fantástico, gente, é uma maravilha, sabe, essa parábola do credor incompassivo. Então, vale a pena os irmãos ler, porque vocês vão entender o que é essa misericórdia. Eu vou falar aqui rapidinho. Existia um servo que devia muito dinheiro para o rei. Era uma dívida impagável, praticamente, né? E o rei mandou chamar ele, né, e falou assim: olha, se você não pagar, nós vamos te prender, vamos vender seus filhos, sua esposa, para você poder pagar a dívida. E ele se ajoelhou ali diante do rei e falou assim: ô rei, tem misericórdia de mim, e tudo eu te pagarei. O rei, né, olhou para ele, teve a compaixão dele e falou assim: olha, filho, eu perdoo a sua dívida, você não precisa mais pagar a sua dívida. Aí o servo levantou alegre e foi embora, foi andando pelo caminho. Quando ele chegou a certa altura do caminho, ele encontrou um conservo, que era um servo dele, que lhe devia, a Bíblia fala, acho que é 100 dinheiros, é uma quantia pequena, em relação ao que ele devia para o rei, era quantia, não valia nada. Mas aí ele virou para aquele conservo e falou assim, e pegava ele, e balançava e falava assim: paga o que me deve, porque senão eu vou te prender, vou vender seus filhos, tudo. Aí esse conservo que devia para ele esse dinheirinho, falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim, e eu tudo te pagarei. E ele não teve misericórdia, continuou falando aquilo. E as pessoas que viram aquela situação foram lá no rei e falaram assim: ó rei, aconteceu isso e isso, tal. O rei mandou chamar esse servo dele e falou: olha, eu tive misericórdia de você, perdoei a sua dívida, você não tinha que fazer o mesmo com o seu servo? O que aconteceu? O rei mandou prender, né? Então, gente, é a mesma coisa. Sabe, a gente pede misericórdia para Deus, fala: Senhor, tem misericórdia de mim, e depois sai e não tem misericórdia de ninguém. Isso não é certo, né? Então nós temos que prestar muita atenção nisso, porque essa situação leva a pessoa para onde acho que ninguém quer ir, né? Então nós temos que prestar muita atenção nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente pede para Deus, certo? Porque se a gente pede uma coisa para Deus, nós precisamos fazer também, né? Porque senão não tem jeito. Então, o apóstolo Paulo dizia que Jesus, de si mesmo, ser o principal dos pecadores. 1 Timóteo 1,15. E fez um resumo de como devemos enxergar esse ato divino como um ato de graça e não de obras. Ok? Não de obras, não pelas obras, mas pelos atos. Não foi assim que o servo perdoado da parábola se comportou. Não foi assim. Logo após sair da sala do rei, perdoado, ele encontrou alguém que o devia, né, uma quantidade de dinheiro referente a 100, é isso mesmo, 100 dias de trabalho, e não perdoou. Então, irmãos, nós, quando pedimos perdão, nós temos que perdoar também. Sem perdão, é impossível chegar ao reino de Deus. Não tem como. Então, você que às vezes está com o coração cheio de mágoa, sabe, com raiva de alguém, às vezes uma pessoa da sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, um amigo, se você tem que perdoar essa pessoa. Você fala assim: mas eu não posso perdoar. Olha, imagina, pensa nas coisas que você já fez. E você pediu perdão a Deus.
Agora, Deus perdoa sim, mas se Ele vê que você está pedindo perdão lá do fundo do seu coração, não é que você está arrependido, não. É que você realmente, você nunca mais vai fazer aquilo, né? E você pediu perdão e Deus te perdoa. Então, igualmente, você tem que perdoar todos aqueles que te ofendem. Tem que perdoar. Não tem como não perdoar. Não tem jeito como você ter uma vida com Deus sem perdão. Então, perdoa. Você vai se sentir mais leve. Você vai se sentir uma pessoa mais feliz se você perdoar. Perdão, ontem a gente foi no telão aqui, falei da gratidão, né? Então a gente tem que ter grato, sem gratidão a gente não consegue nem viver direito, sabe? Sem perdão é impossível agradar a Deus, é impossível chegar no reino de Deus sem perdão. Perdoa, é difícil? É. Pede a Deus, ora, fala, Senhor, me ajuda. Eu preciso perdoar, eu preciso do meu coração leve, limpo, para poder andar com o Senhor. E Deus, com certeza, Ele vai te ajudar a perdoar. Porque o perdão, ele é uma decisão. Você tem que decidir perdoar. Ah, eu não consigo. Claro que consegue. Todo mundo consegue perdoar. Deus não te perdoa? Olha que a gente faz coisas terríveis contra Deus, mas Ele te perdoa a si mesmo. Né? Então não importa o que a pessoa te fez, importa que você perdoe, sabe? Perdoa, porque a falta de perdão leva até doenças, até a pessoa ter doença, de tanta raiva, de tanto ódio que ela fica. Essa falta de perdão leva até a enfermidade. Então perdoa, meu irmão, perdoa, minha irmã, perdoa aquele que te ofendeu, aquele que te roubou, aquele que te bateu, aquele que fez qualquer coisa contra você, perdoa ele. Com certeza Deus vai te abençoar muito com esse perdão. Bom, meus irmãos, já chegou a nossa hora aqui, né? Ficou faltando aqui algumas bem-aventuranças, mas uma próxima oportunidade eu vou estar falando, né, sobre elas, né? E espero que vocês tenham entendido o que é essas bem-aventuranças, o que é ser feliz realmente com Deus, né? Eu, graças a Deus, hoje não tem ninguém que eu tenho raiva, sabe? Não tem nenhuma pessoa. Tinha uma pessoa na minha vida, e na verdade eu não tinha raiva dela, ela que tinha muita raiva de mim, tinha ódio de mim. E Deus uma vez me incomodou, falou, eu já tinha me convertido, graças a Deus. Ele falou, vai lá e pede perdão para essa pessoa. Eu falei, eu sinto muito, mas vai dar não consigo. E não fui não. Depois, mais para frente, Deus me incomodou de novo. Vai lá e pede perdão para essa pessoa. Falei, olha, você é cristão, você tem que perdoar. Eu não tinha que perdoar nada, porque na verdade eu não tinha feito nada. Mas eu tinha que ir lá pedir perdão para aquela pessoa, porque ela se sentiu muito ofendida por alguma coisa que eu fiz e realmente não era, a intenção não era essa, não era nada disso. Mas eu falei, não vou resistir várias vezes. Cheguei na porta da casa delas várias vezes, e a hora que eu ia tocar a campainha, eu voltava para trás. Mas um dia, eu falei assim, hoje, e fui lá, falei assim, me ajuda, Senhor, que eu preciso. Isso estava me corroendo, assim, de tanta angústia que eu estava. Fui lá, bati a campainha, a pessoa atendeu, eu falei, olha, eu preciso falar com você. Ela abriu a porta, eu entrei, e falei, olha, senta, eu sentei também, falei assim, olha, eu estou aqui para te pedir perdão. Ela, perdão por quê? Então, bom, estou aqui para te pedir perdão. Se eu fiz alguma coisa que te ofendeu, que te magoou, você me perdoa. Eu nunca tive a intenção de magoar, ou de fazer nada contra você, sabe? Então, estou aqui para te pedir perdão. Ela falou assim, perdoa. Não sei se ela perdoa, mas eu pedi perdão para ela. Isso, para mim, era o mais importante, porque eu me humilhei, sabe? Eu quebrantei meu coração e fui lá e pedi perdão, e Deus me abençoou muito. Lá era o terceiro andar do prédio, eu acho que eu podia pular lá de cima
que eu ia sair flutuando, de tão leve que eu fiquei, sabe? Foi maravilhoso. Então, quando você pedir perdão, quando você perdoar, assim que você vai se sentir leve, sabe? Você vai se sentir com mais intimidade com Deus, sabe? Então, peça perdão e perdoa sempre. Meus irmãos, obrigado pela atenção de vocês, obrigado por ouvir essa palavra. E eu quero orar, fazer uma oração rápida aqui por vocês, né? Para Deus abençoar o seu dia, abençoar o meu dia, de todos que estão aqui. E agradecer mais essa oportunidade. Agradecer ali o Natan e o Bruno também, que eles têm paciência demais. Mas glória a Deus pela vida deles. Deus abençoe. Se você puder ficar de pé, quiser ficar de pé, fechar os olhos e elevar o seu pensamento para Jesus. Pensa no que Jesus fez por você. E tenha gratidão pelo que Ele fez por você. Santo Eterno, poderoso Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque eu levantei, obrigado porque eu estou aqui, obrigado porque eu ouvi minha esposa, o meu filho, tão maravilhoso que o Senhor me deu, né? Obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, Pai, pelo alimento de cada dia, pelo sono, pela casa, pela coberta, Senhor, que me aquece. Oh Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus bom, Pai, o Senhor é maravilhoso. Por isso, Senhor, nós te adoramos, te amamos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todas essas pessoas que estão nos ouvindo, Pai. Abençoa elas, Pai. Enche o coração delas de gratidão, de perdão, para que elas possam ter mais intimidade com o Senhor, para que elas possam te conhecer melhor, Senhor. Abençoa cada vida, cada mãe, cada pai, cada filho. Inunda, Senhor, o coração deles com a sua paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda o seu coração e a sua mente em Cristo. Em nome de Jesus, eu agradeço, muito obrigado e bom dia a todos.